Irmãos, vamos ver então João capítulo 2. João capítulo 2, os versículos 1 a 11. O texto diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então este é o primeiro sinal que Jesus faz, o primeiro sinal público que Jesus faz, e ele faz num casamento, transformando água em vinho. Então o texto vai dizendo, logo a partir do versículo 1, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Isso é interessante, Jesus, como nós vimos, já foi reconhecido como Deus. Ele já foi reconhecido pelos discípulos, por algumas pessoas próximas a ele, que ele é Deus. Por exemplo, Natanael disse a ele: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Filho de Deus, essa expressão filho de Deus significava que Jesus era Deus, porque ninguém poderia ser filho de Deus e não ser Deus. Isso os judeus já entendiam. Mais à frente no Evangelho, nós vamos ver que Jesus se identifica como filho de Deus, como filho do homem, e os fariseus querem matá-lo por isso. Não simplesmente porque ele estava dizendo que era filho de Deus, mas que ao dizer ser filho de Deus, ele estava se identificando como Deus também, como sendo o mesmo ser que Deus, como tendo a mesma substância que Deus. Aqui no versículo 1, nós vemos que Jesus tem uma mãe. E Maria é reconhecida nos credos apostólicos, nos credos, melhor dizendo, nos credos ecumênicos, como mãe de Deus. Maria é mãe de Deus porque ela deu à luz a natureza humana de Jesus Cristo. E como a natureza humana e a natureza divina de Jesus não se separam, então você não pode olhar para Jesus e ver só Deus, você não pode olhar para Jesus e ver só o homem. Jesus, Deus homem, é um, indistinto e inseparável. Como ela é mãe de Jesus Cristo na carne, ela é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus. E o texto diz que e o texto fala dela, né, que a mãe de Jesus estava ali. Quer dizer, o texto de João, isso fora o versículo 1, né, que nós vimos há algum tempo, no começo do ano. Que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, Jesus Cristo. Então até aqui, em pouco tempo em pouco espaço, né, em pouco texto do seu evangelho, João já provou que Jesus é Deus e homem. E Jesus está com o seu corpo de homem ao lado, à direita do Pai, neste exato momento. No versículo 2, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Houve um casamento em Caná, Jesus e os discípulos foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos em nosso comum, mulher? Em comum, a minha hora ainda não chegou. Maria provavelmente tinha alguma coisa em mente, algum plano, alguma ideia que ultrapassava, que ia além da vontade de Jesus para o momento. Não é?
algum plano que ia além. Jesus está dizendo agora para ela o seguinte: mulher, o que nós temos em comum? No sentido de que o que você sabe do que eu vim fazer? Você sabe muito pouco, e os planos que o meu pai tem comigo não são revelados a você, e não cabe a você perscrutar esse plano. Não cabe a você decidir quando é que eu vou e como eu vou me revelar como Salvador, como Deus e etc. Começar a fazer os milagres. E é interessante porque no versículo 5, Maria reconhece isso. E ela diz aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Então, se Jesus tivesse dito o seguinte para os serviçais: olha, acabou o vinho? Tá bom. Fazer o quê? Vamos beber água, ou vamos beber qualquer outra coisa. Se Jesus tivesse mandado que os serviçais buscassem um suco ou algum outro tipo de bebida, eles ficariam sem vinho. Maria está dizendo o seguinte: façam tudo o que Jesus mandar. Jesus poderia ter transformado água em vinho, como ele fez, ter feito algo muito maravilhoso, muito mais incrível, ter mandado que eles chamassem, que os serviçais chamassem todo mundo. Vejam que este milagre é feito diante dos serviçais e muito possivelmente também diante dos discípulos e da mãe de Jesus. Este milagre não foi feito diante dos noivos, não foi feito diante de todos os convidados da festa, não é? Jesus poderia ter dito: chamem todo mundo, chamem todos que estão aqui na festa e vocês vão ver algo incrível. Eu vou fazer um milagre tremendo. Talvez fosse isso que Maria tivesse em mente, mas Jesus tem algo mais, ainda que de fato extraordinário, algo não tão escandaloso. Ele diz aos serviçais para que eles fossem pegar potes de pedra onde cabem bastante litros de água. Isso nós lemos no versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. 6 potes, de 80 a 120. Então uma média de 600 litros de água, que se transformarão em 600 litros de vinho. Então, era muita gente na festa. Era muita gente na festa. Jesus, em vez de chamar a atenção de todo mundo, fala para os serviçais buscarem os potes de pedra para encherem com água. Isso no versículo 7 ele diz: enchem os potes com água, e eles encheram até a borda. Então os potes estavam cheios até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim fizeram. Então veja, você tem aqui 4 grupos de pessoas nessa festa. Os convidados. Dentre os convidados você tem Jesus, discípulos, a mãe dele, e várias outras pessoas, amigas e familiares dos noivos. Você tem os serviçais, você tem o encarregado da festa e os noivos. 4 grupos de pessoas. Jesus revela o que está fazendo aos serviçais e muito provavelmente aos discípulos. Nem o encarregado da festa sabia o que tinha acontecido, né? Nem encarregado. Esse encarregado, hoje nós chamamos isso de mestre de cerimônias, né, de casamento. Era alguém que tomava conta de tudo, do que faltava, do que era da provisão feita para o casamento, do alimento, da decoração, ainda que o casamento da época certamente era muito diferente do nosso casamento. Mas ele era encarregado para fazer com que a festa corresse bem. Jesus manda aos serviçais que, tendo enchido os potes de água, levassem um pouco dessa água, que agora era vinho, até o encarregado. E o encarregado da festa, versículo 9, provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Então, quando o encarregado pega o vinho e prova, sem saber de onde o vinho viera, os serviçais sabem de onde veio,
o encarregado chama o noivo e diz o seguinte: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Então, primeiro o melhor, depois o pior vinho. Mas você guardou o melhor até agora. Então, o noivo provavelmente já tinha mandado que se oferecesse o vinho bom, depois o vinho ruim. Acabou o vinho, acabou todo o vinho bom e o vinho ruim acabou. E aí, de repente, há um terceiro vinho que o encarregado não sabe de onde veio e que o noivo também não sabe de onde veio. De repente você tem esse você tem esse vinho aí. Esse terceiro vinho, que foi o vinho transformado por Jesus, era um vinho melhor do que o primeiro e o segundo. Era um vinho mais saboroso, de uma melhor qualidade, e o encarregado reconheceu isso. Esse vinho que você está servindo agora é o melhor vinho que nós provamos na festa. Por que primeiro o vinho bom era oferecido antes do vinho inferior? Para que as pessoas bebessem bastante do bom vinho e pudessem elogiar a festa e pudessem dizer a todas as pessoas da festa pudessem dizer: nossa, o vinho que eles estão oferecendo aqui nesse casamento é excelente, olha que qualidade. Depois de beber tanto desse vinho, você perdeu as suas capacidades, no mínimo, por assim dizer, você perdeu as suas capacidades, ou pelo menos toda a sua capacidade degustativa e o seu senso para saber que o segundo vinho a ser servido era inferior ao primeiro. Então, você bebeu bastante do primeiro vinho, você não chegava ao ponto de ficar bêbado, né? E aqui nessa festa nós podemos saber que as pessoas não estavam bêbadas, porque a bebedice, a embriaguez é pecado, e se as pessoas estivessem embriagadas, Jesus não daria mais vinho para elas, né? Para que elas bebessem mais ainda e ficassem num estado pior. Mas elas estavam como que alguém que bebeu bastante. Depois que você bebeu bastante o primeiro vinho, quando um vinho inferior é servido, você nem percebe a diferença, né? Mas o encarregado, como ele estava trabalhando e ele não estava numa festa, ele percebeu que esse terceiro vinho era o melhor de todos. E ele diz isso para o noivo: você guardou o melhor vinho até agora. E isso é interessante, então, porque muito provavelmente nem o noivo sabia de onde aquele vinho, esse terceiro vinho, veio, né? De onde ele veio. No versículo 11, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos provavelmente creram nele porque viram Jesus fazer isso, então, como eu disse, eles provavelmente estavam lá, ou Jesus contou para eles, né? Ou os serviçais e a mãe de Jesus, ou o próprio Jesus falou para eles: olha, esse vinho que vocês estão tomando aí foi o vinho que eu transformei em água, né? Vocês viram que o vinho acabou, todo o vinho acabou, eu transformei água em vinho. Agora, este milagre de Jesus tem sido interpretado erroneamente de diversas maneiras. E eu não vou gastar tempo dizendo o que este texto não quer dizer. Mas o que quer dizer o fato de que Jesus... Por que Jesus, como seu primeiro sinal, como seu primeiro milagre, faz com que água se transforme em vinho num casamento, né? Provavelmente, se Jesus tivesse nos consultado, a você e a mim, nós teríamos dado uma ideia melhor para ele. Falei: não vai transformar água em vinho. Ressuscite o morto. Alimente milhares de pessoas. Divida o mar. Faça com que chova, com que a colheita seja abundante. Né? Faça alguma coisa grandiosa, espetacular nesse sentido. O que Jesus faz é um tanto quanto tímido num casamento para algumas pessoas, sem que, mesmo dentro dessa festa, nem todas as pessoas soubessem o que ele estava fazendo
ele transforma água em vinho. Por quê? Este sinal, este milagre de Jesus tem uma conexão com a sua obra, com o que ele veio fazer. Jesus transforma água em vinho e num casamento apontando para sua obra, de redenção do seu povo. Ele aqui nessa festa oferece vinho ao povo, oferece vinho a um povo que está num casamento. Da mesma forma, ao seu povo, ele vai oferecer o seu sangue. E nos seus últimos momentos, antes da sua morte na cruz, reunido com os seus discípulos, Jesus oferece a eles pão e vinho. Então, a primeira coisa que Jesus faz aqui o primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho, é entregar vinho ao povo. Com uma conexão com uma das últimas coisas que ele vai fazer antes de morrer, na verdade a última coisa que ele vai fazer antes de morrer, que é ter uma ceia com os seus discípulos e dar vinho a eles, dizendo que, da mesma forma que ele estava oferecendo vinho para que eles bebessem, também dali a pouco ele ofereceria o seu próprio sangue, não para que os discípulos e para que nós bebêssemos o sangue de Jesus, mas para que nós tivéssemos parte no sangue de Jesus. Nós sabemos que Jesus está espiritualmente presente na ceia. E na ceia nós, espiritualmente, bebemos do seu sangue. Nós bebemos do vinho que Jesus nos dá a beber. E é interessante porque na ceia ele diz que não vai mais beber daquele vinho, não vai mais beber do fruto da videira. Qual é o fruto da videira que eles estavam bebendo ali? O suco de uva fermentado, o vinho. Ele não mais beberia até aquele dia em que ele virá nos buscar e nós estaremos com ele para sempre. E esse é o segundo ponto que este primeiro milagre de Jesus tem uma conexão. Jesus está apontando aqui de uma forma ainda velada, ainda como que numa parábola, está apontando para o grande casamento. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que o povo de Deus, que a Nova Jerusalém é adornada, vestida, preparada, todo o povo de Deus é preparado como que uma noiva a ser entregue para o noivo. Então, numa festa, Jesus dá o vinho. Então, é através do sangue, é através do seu próprio sangue que Jesus dá, que a igreja pode ter uma relação de salvação com Jesus e ser chamada a sua noiva. Isso não é estranho, porque já desde o Antigo Testamento o povo de Israel era chamado de esposa de Deus. Não é? Isso significando que Deus escolheu este povo para si, para tomar como a sua possessão, como a sua herança. Então, este milagre de Jesus, ele é poderoso, ele é muito significativo, porque ele aponta o que Jesus vem fazer e ele aponta o dia do Senhor em que ele virá nos buscar para estarmos com ele, o dia do casamento em que a igreja será finalmente entregue como a herança, como uma noiva adornada, sem pecado, sem mancha, sem mácula, ao noivo que é Jesus. Que Deus os abençoe então com a sua palavra. Amém.